Olá, sejam muito bem-vindos a Gear Dev. Eu me chamo Douglas E eu Lopes, sou o David Silva. somos os hosts dessa bagaça. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, isso faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Deixa um comentário, sugestão, perguntas aqui no vídeo. Sem mais delongas, bora pro Bora vídeo. pro vídeo. Então, galera, a ideia do vídeo de hoje, quer dizer, a ideia desse quadro, né? A gente tá pensando em fazer um quadro. Esse é o primeiro vídeo da Gear Dev, onde a gente vai fazer um quadro que a gente vai pegar um problema de mercado, criar um produto que resolva esse problema e, quiçá, a gente tentar ganhar um pouco de dinheiro com isso, bolar uma startup, enfim. E a ideia é a gente ir comentando como é esse processo, né? Tanto eu como o David somos programadores, mas não entendemos de tudo, tá? Então tem a parte de business, de Tá negócios, longe disso. tá longe disso. Tem a parte de design, então a ideia é realmente resolver um problema e ir gravando os vídeos para vocês. Explorar um pouquinho desse processo desde o começo. A ideia é compartilhar esse tudo, desde a concepção, a compreensão do problema, o desenho de um protótipo de um produto, o desenvolvimento dele, a publicação dele, a aceitação no mercado. E a ideia é realmente viver essa experiência e compartilhar passo a passo. É isso aí. Você que tá com o PPT aí e não sabe o que fazer com ele, siga aqui o vídeo e siga nossas Boa. explicações, que o seu PPT vai virar um projeto. E depois você vai lá no Anjo Investidor e pede um capital lá pro João Kepler, beleza? João Então, Kepler. João Kepler, ele é um anjo investidor. Ele Pai do investe. menininho lá, né? Exatamente, Eu do, sei quem do é. Listit, de Listit. Tite, muito bom. Só um adendo, você sabia que ele vendeu a empresa por 600 mil? Para uma outra Caramba, startup maior, ele vendeu por 600 mil, o não Listit. sabia. Ele Isso foi faz no Shark uns. Tank com 13 anos. Eu Acho que lembro, ele faz uns vendeu esse 5 ano a anos, empresa. não? Faz uns 5 anos. Ele já tá Muito maior de bom. idade hoje, mas Caramba, parece ele que foi ontem. montou, ele montou um negócio com 13 anos e vendeu por 600 mil. Então você Muito que tá com o bom. PP sabe o que fazer e não. Não que a gente saiba, né? Mas a gente Exatamente. tem alguma vivência com produto, com software e a gente quer compartilhar essa brincadeira aí com. Exatamente. O cara tem tanto medo de compartilhar a ideia com alguém que ele fala assim, mano, não vou chamar ninguém para ser meu sócio porque a ideia é muito boa e é uma ideia milionária. E aí também não Então, faz. e também não faz. Então a ideia fica guardada. É Então é isso, verdade. galera. A gente tem um Trello aqui no qual vocês estão vendo com algumas abas, tá? O David acho que pode comentar um pouquinho sobre essas abas e o que a gente Vamos pensa em lá. fazer. Bem, antes disso, antes da gente começar a destrinchar o que vai acontecer e tudo mais, vamos falar um pouco do problema. É isso aí. Como você é o dono desse problema, explica um pouco qual que é a dor e a quem a gente vai ajudar, quem são as pessoas envolvidas. Fala um pouco, por favor. Exatamente, a pique é minha. O problema é o seguinte, eu trabalhei um bom tempo numa casa de parafuso, fazendo a gestão, e a casa de parafuso precisa vender para os marceneiros. Então a gente tinha muitos marceneiros comprando produtos com a gente, mas eu via também muitos clientes que chegavam lá e perguntavam: você tem um marceneiro para me indicar? Hoje tudo está na web, né? Então a ideia é você ir no Google, escrever um marceneiro, mas é Tá. difícil ter essa informação. A gente tem esses guias de mapa, enfim, mas não necessariamente é focado nisso. A gente tem até alguns produtos como Get Ninjas, que já faz isso bem abrangente, mas a ideia é ligar esses dois mercados, né? Não necessariamente a gente vai ser um marketplace, mas a ideia é montar um produto bem simples, um MVP. A gente já vai falar o que é isso, mas a ideia é montar um aplicativo em que as pessoas entrem e digitem o CEP e venham os marceneiros da região dela, mais próximo, e sei lá, com um botão ela pode entrar em contato com o marceneiro via WhatsApp. Não necessariamente é uma recomendação do app, aquele marceneiro, mas sim uma lista fiel com marceneiros ali e ir melhorando esse produto. Eu acho que Legal. basicamente isso. E Levar esses clientes para o marceneiro. perfeito. E o ponto é os marceneiros próximos do usuário que está procurando, claro, né? Parece simples, mas se não pensar nisso, não faz muito sentido.
Então, só para retratar que cada detalhe, quando a gente está falando de desenvolver um produto, conta. Porque esse detalhe que às vezes a gente considera muito superficial ou bobeira, pode ser o ponto X para resolver o problema do usuário. Então, todo detalhe conta. Por isso que o brainstorm é legal, que todo mundo joga ideias sem julgamento, e aí essas ideias que às vezes parecem bobas podem realmente fazer o negócio fazer sentido, né, para o usuário. Exato. E a ideia é essa. Então, a ideia é resolver essa dor, né? E primeiramente, o que é MVP, né? Então, quer comentar um pouquinho do que você acha Posso que é tentar, MVP? posso tentar. Até a compreensão de que o usuário vai simplesmente ver uma lista de marceneiros demorou. Então, a ideia do MVP é você enxugar o produto ao máximo para ter um mínimo, mínimo produto viável, né? Você não vai fazer um mercado livre só inteiro com o cadastro do usuário completo, o cadastro do marceneiro completo, tudo isso para ele simplesmente ter uma primeira versão. Então, o que é o MVP? A gente encontrar quais são as funcionalidades básicas para atender essa dor do usuário e fazer essa conexão entre os dois lados. Não ficar enchendo de funcionalidade. A gente tem que entender qual é o maior dor, por exemplo, ou pelo menos a nossa suposição da maior dor, e enxugar isso em um produto simples. E aí o que a gente vai tentar fazer, o Trello está ali aberto para a gente desenvolver essas ideias como em forma de card, mapear etapa por etapa do processo e pode ser que a gente erre, pode ser que a gente acerte, pode ser que tenha coisa que a gente faça que depois não faça sentido nenhum, mas a ideia é mapear isso e no modelo Kanban, né, a gente coloca os cards, raça para o lado na medida que está fazendo, até ficar pronto. Você colocou ali um ponto para produção e um done, ou seja, o done é quando já tiver, que é a última coluna ali do Trello, é quando já tiver disponível para a pessoa usar. Então, tem todo um fluxo até chegar lá, e claro, a ideia é que a gente coloque um conjunto de coisas de uma vez, né? Principalmente agora, uma feature completa para o Doni, né? Exato. Não é simples e no nosso caso, né, o app, a gente poderia colocar um chat dentro do aplicativo para o cara não sair, um monte de recursos, né? E esse MVP vai ser tão legal que a gente não vai nem ter tipo tela de cadastro, É né? verdade. Não vai ter, quer dizer, tela de login do marceneiro. O A chat é ideia um é bom pôr os dados exemplo. Exato. A ideia é pôr os dados mocados. Você não precisa nem de back-end. Nem, para quem ainda não sabe o termo, mas a ideia é que você não precisa nem de um servidor para armazenar os seus dados, né, dos usuários. Então você pode começar ali sem nada e ir melhorando o seu produto conforme o feedback do próprio marceneiro. Então o marceneiro vai receber os leads, vai falar, olha, seria interessante ter isso, ter aquilo, seria interessante ter o nome da pessoa que clicou e com isso a gente vai melhorando o produto baseado No exatamente na feedback. necessidade, É uma questão de no não. É feedback. porque quando a gente tem alguma ideia, geralmente a gente coloca no papel e o papel aceita tudo. Então a gente enxota Aceita tudo. de. Excel aceita tudo. Aceita tudo, a gente enxota de funcionalidades. O próprio chat é um bom exemplo. E parece, se você pensa que, puta, é óbvio que precisa haver comunicação entre o marceneiro de um lado e o cara que está procurando o marceneiro do outro. É óbvio que precisa ter, mas não necessariamente precisa ser dentro do aplicativo no primeiro momento. Então aí já é um belo exemplo de enxugar. Porque se você colocar um ícone para o cara clicar e abrir o WhatsApp do marceneiro, já matou o chat. Dependendo da grana que você tem, você economizou mó verba de desenvolvimento, mó tempo de projeto, só de pensar mais enxuto. Então, aí que é isso que é MVP mesmo, é tentar pegar a essência da funcionalidade e fazer algo pequeno, né? Exato. E a nossa ideia também não é programar tudo, apesar de da gente saber um pouquinho de programação, né? A ideia é mostrar que A gente não vai necessariamente você programar, precisa mas nós vamos programar programar tudo. tudo. Mas a gente vai Exatamente. queimar A tudo. ideia é. Não, mas a ideia que eu quis passar é assim. é, Quer ver? Eu vou explicar um detalhe simples. No caso de banco de dados, essas coisas.
não necessariamente a gente precisaria criar. Existem vários CRMs, né, Sim, do mercado boa. que a gente pode integrar e que ele vai salvar o nome, login, usuário, senha e contato. Quer dizer, existe um monte de ferramenta que já está criada, super Às barata, vezes até tipo de graça. R$ 29,90. A galera tem uma ideia, tudo bem, se você não é programador, você tem uma ideia, às vezes só o MVP e você pegando algum produto que já existe e linkando ele e usando esse cara, já resolve muito seu problema. Easy Taxi lá, né, é um exemplo bem, o Easy Taxi, ou um dos táxis aí, que começou com, é o Easy Taxi, era um blog no WordPress, né, começou com um blog. Você ligava lá pra pedir um táxi, ou chamava lá, você tava mandando num blog e lá dentro os caras ligavam pro taxista. Então, quer dizer, você mesmo não ligava pro taxista, mas tinha Tinha gente gente que que ligava. ligava e os caras tava validando a ideia. Eu só sei que eu quero ali chat, tá? Eu vou querer chat dentro do app. Então, eu quero o app completinho, tá? O meu MVP, Você vai querer brincadeira. chat dentro do Vamos, app? a ideia, galera, do backlog é você pôr as funcionalidades que você quer, né? E lá você pode colocar chat, enfim, tudo que você imagina, mas não necessariamente você precisa priorizar. Então a ideia você pode ter essa chuva de ideias e colocar tudo lá que você imagina que ficaria legal, que você viu em outros apps, até para você não perder esse raciocínio mas não necessariamente precisa priorizar. Então a gente vai criar algumas etiquetas, né? Com prioridades, né? Alta, baixa, média, melhoria, ajuste, né? E com o tempo você vai arrastando e vai vendo o que faz mais sentido. Esse é só um tipo de abordagem. Esse Kanban, nesse formato, é só um tipo de abordagem, né? Cada equipe geralmente usa de um jeito. Como já está estruturado assim, Douglas, eu sugiro que a gente use o backlog ali para colocar tudo, por exemplo, o seu chat, e já arraste para o to-do agora o que a gente considera que a gente vai desenvolver nessa etapa aí. Eu acho que como a gente já teve a ideia, o próximo passo é ter o aplicativo completo. Errado. Errado. Então o nosso próximo passo seria, eu acho que a gente escrever ou desenhar mesmo a tela do app como, tipo, a gente gostaria que fosse a tela do app, não necessariamente o aplicativo em si. Então, um mockup ali da tela, desenhado à mão mesmo. Então, acho que vale a pena pôr uma tarefa, é, proposta de tela do app, alguma coisa Pode ser. assim. Não sei qual seria o melhor nome, mas Protótipo. É claro que é bom deixar ressaltar, né, deixar bem explícito que esse pontapé que nós estamos dando é com talvez uma visão de desenvolvedor, porque se fosse uma pessoa de UX, como em times em grandes empresas fazem, talvez o primeiro ponto seria uma pesquisa de mercado. Mas é como nós somos desenvolvedores e a gente está usando o conhecimento que o Douglas já teve nesse mercado, nesse nicho. Então, uma parte da ideia, ou seja, saber se é válido ou não, ele já viveu essa experiência. Então, é um pontapé. Eu estou dizendo isso porque às vezes você tem uma ideia aí, já quer partir para desenvolver, mas é importante você ter certeza, ou pelo menos conversar com pessoas, explicar a sua visão, entender se outras pessoas realmente sentem essa necessidade. Não é só sair desenvolvendo, queimando dinheiro, achando que você está super certo, porque não é sempre assim. E a gente sabe bem disso, né, Douglas? exato, e precisa fazer realmente a pesquisa. Não cabe um McDonald's em cada rua. Exatamente. Cabe em cada bairro ou em cada cidade, mas não cabe em cada rua. Se tivesse um Mac em cada rua, não dá lucro, né? Porque precisa de um mínimo de pessoas ali. Então, basicamente, para você entender isso. Então, para abrir um Mac, precisa estudar a região e ver se não tem outros players na região que comida parecida, enfim, para ele não quebrar. Então é igual aqui. Então, basicamente, como eu já vim com essa problemática aqui
para esse quadro, então a ideia é a gente partir dessa problemática. Mas se não fosse essa problemática, a ideia é você sair na rua, pergunta para os marceneiros, vai recolhendo o feedback do usuário. Ó, o que você acha que falta aqui desses itens que eu já tenho? Marcenaria, mecânica, borracharia e talvez ir colhendo um feedback ali. É E isso é aí. isso, E basicamente. também, só para sintetizar, é que nosso esforço já vai ser de desenvolvimento. E talvez você não seja desenvolvedor, seja uma pessoa com uma ideia que quer fazer ela acontecer. Então, talvez você não vai colocar a mão na massa para o software como a gente já vai começar a fazer. Então, isso vai ser mais importante ainda, você validar o produto antes de começar a investir para desenvolver aplicativo, por exemplo, porque o investimento não é baixo. Então, quanto mais certo você tiver, pelo menos de uma direção a seguir, e mais enxuto for o produto, mais rápido você vai conseguir validar ele no mercado. Então, acho que é importante ter essa ideia. Então foi criado um protótipo aqui para criar um cartão, só clicar mesmo, bem simples. Beleza, E eu curto trabalhar com etiquetas, tá? Então tá a gente bom. poderia criar uma etiqueta MVP mesmo, MVP, só para a gente saber o que vai ser, o que vai fazer parte do MVP e o que não vai, talvez. Então criar algumas etiquetas. Acho que eu vou pôr um roxinho aqui pro MVP. Então, esse vai ser o MVP. É claro que a ideia de pôr etiquetas é que vai ter coisas no backlog que não vai ser do MVP. Pode ser alguma outra ideia que não faça parte. Mas essa vai fazer parte. Então, é um protótipo da tela. E, e sempre legal colocar alguma descrição. A ideia é fazer um desenho de como será o app, tá? Tá bom. A gente pode fazer isso na próxima, talvez no próximo vídeo, a gente já abre o Figma e começa a desenhar isso, esboçar as ideias. O começo, né, da ideia. Tá bom? Vamos abrir outro card Então, ali. você imagina mais alguma coisa para agora? Não, imagino, Então, vamos lá. imagino. Na verdade, eu acho que é bom a gente ir preenchendo tudo que a gente pensa aí, um abaixo do outro. Depois a gente seleciona o que é MVP. O que você acha? Beleza? Chat entre o app e o corretor. Vamos fazer esse backlog aí, uma espécie de brainstorm, e a gente usa tudo isso na hora que for desenhar o protótipo, e na hora de desenhar o protótipo, a gente seleciona o que sim e o que não para o MVP. Então, pensando no MVP, Tá bom. eu acho que para esse, para esse MVP, eu acho que a ideia é a pessoa também não ter login e senha, tá? Beleza, No primeiro momento, eu não, a ideia é não captar nenhum tipo de dado da pessoa, tá? É mais mostrar para ela mesmo. tá bom. E geolocalização. Então, a gente pôs o propósito de tela. Podemos usar geolocalização. Utilizar. Claro que a geolocalização não faria parte do MVP, que a gente poderia editar o CEP, né? Mas para falar. Utilizar geo. É verdade. Cadastro do marceneiro. Você tocou num ponto legal. É o cadastro do marceneiro. Tudo bem que a ideia é mocar o dado tá lá, sem necessariamente o marceneiro ter falado quero participar do app, então já que o dado dele é público, a empresa dele é pública, né, porque é aberto, enfim, a gente pega o dado e põe dentro do app. Mas a tela de cadastro é bom para a gente captar marceneiro. Então, conforme isso daí cresça, seria legal uma tela para captar esse marceneiro aí e ele mesmo se cadastrar. A gente não precisa ficar toda vez pondo esse marceneiro aí, né? Ele já vai vir, já vai entrar Perfeito. na base. Já que a gente vai fazer o brainstorm normal, uma tela de cadastro Sim, para o boa. usuário, né? Para um futuro aí a gente ter esse usuário. O que eu gosto também é Boa. aqueles push. Então, essa notificação é aquele pushzinho que você recebe do WhatsApp quando alguém te manda alguma coisa. Então, aqui a gente pode fazer diversas coisas, né? Falar para as pessoas que tem um marceneiro novo na região, que alguns marceneiros estão com desconto, enfim, dá para fazer um monte de campanha aí. Se a gente faria dois aplicativos, igual Uber, que é um pro cara que dirige, um pro usuário, mas acho que isso daí é uma decisão que dá para tomar mais para Boa frente. ideia, não tinha pensado nisso, mas acho que nesse momento a gente vai desenhar só o software para o usuário que busca a marcenaria, né? Exato.
você acha legal em ambas as telas a gente pôr dentro um checklist de mandar tipo um código SMS ou não precisa de confirmação? Tipo, mandar um e-mail quando o cadastro for feito? Hum, Você acha que Pode. precisa pôr no backlog Talvez ou no destrincha próprio isso cadastro do dentro do. usuário, quando a gente fizer o cadastro, a gente já implementa um cadastro com essa confirmação toda mesmo. Por exemplo, o LX, né? O LX tem o usuário e tem o usuário que foi confirmado. Isso aí. Então a gente pode ter esse nível de tipo, como se fosse gamificar, né? O usuário ganhou um ponto porque confirmou, né? Não sei. Eu acredito que, como a gente já tinha pensado antes muito sobre enxugar, as ideias que antes faziam muito sentido, agora já pararam de fazer sentido naturalmente, né? Exato, acho que aqui tá até mais que um MVP, né? Porque não precisaria ter tela de cadastro, tela de usuário, não precisaria nem de push, tá? Muito menos de e-mail e muito menos de chat. Então dá para você fazer um app sim com pouco. Acho que o que a gente precisa mover para o to-do agora é somente esse primeiro do MVP. E aí na próxima a gente vai começar a criar ou mover os cards baseado no desenho. Claro que aqui a gente já enxugou Já. muito, mas dá para brisar, tipo, busca por voz. Sei lá, o cara busca a marcenaria por voz e não sei. A gente pode pôr aqui pontuação, a pon- fazer um Dos rank, né? marceneiros mais. Um rank, Dos marceneiros mais. É verdade. um rank de Isso é importante. marceneiros, uns ranks dos marceneiros. Isso é importante. Porque A gente pode listar os boa. melhores marceneiros. O que que você acha aqui? Você acha que tem mais alguma coisa Acho pra que gente incluir não. ou Aliás, certamente tem, mas nesse momento eu acredito que já é o ideal para a gente ter um pontapé inicial. então é isso, galera. Se você curtiu essa ideia e esse quadro, se você gostou, curtiu esse vídeo, deixa um comentário aqui e comenta qual card a gente esqueceu de colocar no backlog no to do, que seja, que valide o nosso MVP, exatamente. E a sua ideia no próximo vídeo vai estar aqui no card, tá? A gente vai ler o. E se não curtiu, fala também, né? Não vai falar só se gostou. Pode falar se não gostou também nos comentários, que a gente aprende a melhorar.